Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um tema que eu acho interessante, que é numerologia, números cabalísticos, né? Mas também vou falar de um assunto não tão agradável assim, que é morte, né? Ou transição para aqueles que não acreditam na morte para um outro estágio da nossa vida, né? Eu vi há cerca de um mês atrás uma menina mesmo, assim, tipo 18, 20 anos, com um namorado, dando uma entrevista num podcast, contando que ela estava com câncer terminal, estágio 4, não havia mais o que fazer, mas que ela queria deixar um depoimento de vida, um depoimento que a vida vale a pena até o último momento, né? Mas super tocante, é Isabel Veloso, a menina. Quem quiser ver, acho que está lá ainda no Inteligência Limitada, que é um podcast muito legal. E na ocasião, o que me deixou assim surpreso foi que a Isabel, ela estava bem, ela estava sorridente, ela estava leve, respondeu perguntas do entrevistador, das pessoas que estavam ali no entorno, né? E o namorado dela estava em prantos, sabe, super deprimido. O próprio entrevistador chorou durante a entrevista e a menina, na boa, tranquila. Eu falei, putz, que maturidade, né? E fiquei com isso na cabeça. Então, vou dar um break nesse ponto e vou voltar para a questão da numerologia, né? Eu sou engenheiro, sou ciências exatas, então eu acredito realmente que os números, a numerologia, comanda o mundo. Os números não estão só na matemática, eles estão na física, eles estão na química, eles estão na música, eles estão em tudo. Tudo no universo vivo, na natureza, quando você se atém às regras de funcionamento, você vai chegar a regras numéricas, absolutamente tudo, né? E eu também estudei Cabala alguns anos atrás, fiz 10 anos de estudo de Cabala, então eu acredito nos números cabalísticos, né? Por que números cabalísticos? Porque na Cabala toda letra em hebraico está associada a um número, né? Então quando você forma o nome de Deus, o Deus na Cabala tem vários nomes, né? Menos o nome verdadeiro, que não pode ser pronunciado por uma questão de aí é religião, judaísmo e tal, que eu não quero me aprofundar. Mas os nomes de Deus têm diversos nomes de Deus, sempre com 4 letras que são associadas a 4 algarismos, né? E a partir daí vem a história de números cabalísticos, né? Então o número cabalístico é um número que se relaciona a algum fato, alguma questão da nossa vida diária que o número remete àquela situação, né? E existem vários números cabalísticos, né? Na matemática, em todas as ciências, mas assim, tem um número cabalístico que me impressiona muito, que é o número 4. Por quê? Porque o número 4 está associado a fases de várias coisas enfim, que a gente tem disciplinadas pelo 4 no nosso mundo, né? Vou citar algumas aqui, vou ler aqui para não esquecer nada, né? Por exemplo, você tem os 4 pontos cardeais, as 4 estações, os elementos, né? Água, ar, fogo, terra, as 4 fases da lua, 4 naipes do baralho, 4 operações aritméticas, 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Tem um monte de coisas que são reguladas pelo número 4. Mas principalmente tem as 4 fases da vida, que são infância, juventude, idade adulta e velhice, né? E essas 4 fases, elas são delimitadas por 2 pontos extremamente importantes, que são o nascimento e a morte, ok? Entre o nascimento e a morte, a gente tem essas 4 fases. E essas 4 fases, elas estão associadas, digamos assim, à forma como a gente encara a vida, né? Então, por exemplo, na infância, você tem a ingenuidade, você acha que tudo é possível, você é infantil.
Na juventude você é rebelde, você questiona as coisas, você acha que é dono do mundo, que todo mundo sabe menos que você, é normal, os aborrecentes, quem tem um filho aborrecente aí sabe do que eu estou falando. Idade adulta, onde vem a racionalidade, e velhice, onde você soma uma grande experiência, mas está se encaminhando para o fim do ciclo. É a idade do equilíbrio, né, da tranquilidade. Eu estou nessa fase aí, posso falar isso de cátedra. E aí pensa nessas 4 fases da vida da seguinte maneira. Vamos colocar Isabel Veloso, aquela menina, aliás, a Isabel, esqueci de falar, a Isabel faleceu esta semana, faleceu acho que sábado ou domingo, fiquei sabendo agora, tá? Então ela deu essa entrevista há menos de um mês e algumas semanas depois ela faleceu. Então, para Isabel Veloso, quando ela estava conversando com a gente, ela estava no limiar dessa transição. E pensa nas 4 fases de uma doença terminal, de um câncer terminal. Ela se assemelha às 4 fases da vida, pensa bem. A criança acha que pode tudo. Quando o paciente tem um diagnóstico de uma doença fatal, a primeira fase é dizer, isso não é nada, não acredito nisso, vou fazer outro exame, vou consultar outro médico. Ele está agindo como criança. Depois, a segunda fase, ele age como um adolescente, ele se revolta, ele se considera injustiçado, ele cobra Deus como se Deus tivesse culpa pelas coisas que acontecem para a vida da gente, né? Deus só regula a nossa vida, mas nós é que conduzimos. Depois ele chega numa fase adulta, que é uma fase, ok, vamos ver o que tem que fazer, vou me tratar, vou fazer quimioterapia. E lá na fase final é a aceitação, é a velhice, né? É exatamente igual às 4 fases da vida, são as 4 fases da postura de um paciente diante de um quadro de uma doença mortal irreversível. Né? Agora, pensa o seguinte, se você acredita em vida eterna, seja qual for a sua religião, espiritualidade, tudo que acontece na nossa vida é consequência de alguma coisa que aconteceu antes. Então, por exemplo, antes da gente nascer, o nosso espírito também deve ter vivido algumas fases até o nascimento. Então imagina a gente como um espírito, se preparando para se tornar um feto no útero da mãe. O que vai acontecer quando esse bebê nascer aqui do lado material? Ele morreu do lado espiritual, concorda? Quer dizer, esse espírito, ele tem, ao sair do plano espiritual e entrar no plano material, isso é uma morte. Para nós que olhamos isso pelo ângulo da vida material, é um nascimento. E quando você chega na outra ponta, a morte aqui no plano material, se você acredita em vida eterna, enfim, que a alma não morre, não importa a tua crença, tá? O que se segue? Se segue ao nascimento. Você voltou para o lado espiritual e renasceu do outro lado. Então, eu acho que um paciente em estado terminal, ele tem essa intuição de que, na verdade, o que nós chamamos de morte aqui nada mais é do que um renascimento e não uma morte, né? Então, isso tudo ajuda a gente a ficar mais feliz e acostumado com os ciclos da vida, a gente passar a não se revoltar com as coisas, né? Eu acho que a Isabel Veloso, o exemplo dela me deu um sentido adicional para a vida, tá bom? E eu queria compartilhar isso com vocês. Gente, um beijo, tchau!